Meu nome é Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando a carta de Paulo aos Romanos, conhecida como o Evangelho de Paulo. E chegamos ao capítulo 14, onde Paulo vai falar sobre um tema muito ensinado sobre Jesus, que é sobre a questão do julgamento, né? Jesus disse que nós não deveríamos julgar para não sermos julgados. Jesus também certa vez disse que quando nós julgamos, usamos uma medida para julgar, nós vamos ser julgados pela mesma medida. E Paulo vai tratar disso agora nesse capítulo 14. Vamos ler e tentar entender o que é que Paulo realmente quis transmitir. Capítulo 14, verso 1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Então, Paulo já parte de um ponto de vista muito claro, que é aqueles que são fracos na fé. E você vai perceber que existe, sempre existiu e sempre vai existir entre os cristãos aqueles cuja fé é uma fé ainda débil, né? Uma fé que ainda não é suficiente para que a pessoa entenda, aceite, confie no amor de Deus, confie no que Jesus fez, na suficiência do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. De alguma forma, essa questão da autojustiça, ou aquela ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para merecer a misericórdia de Deus, não é tão simples de se livrar. Então existe muitos entre os cristãos que realmente creem em Jesus, que realmente se entregou a Ele, mas que ainda, talvez porque está começando agora, ou porque houve uma deficiência, né, no entendimento. Há tantas coisas que podem tornar pessoas fracas na fé, desde a inexperiência, da imaturidade, até ensinos que não são verdadeiros. Há muitos falsos mestres que a Bíblia fala que surgiriam e que de alguma forma prende as pessoas naquela ideia de que Jesus nos perdoou, somos salvos pela graça, mas precisamos fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que é muito visível no meio dos chamados cristãos. Repito, ou às vezes pela imaturidade, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do próprio Jesus, a sua mensagem, do seu ensino, ou às vezes porque a pessoa recebeu um falso ensino e isso de alguma forma criou problemas para ela, e ela acha que precisa fazer alguma coisa para poder ser merecedor da salvação. E aqui Paulo fala que nós devemos aceitar entre nós quem é fraco, acolher, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por quê? Porque isso é algo que só Deus pode mudar. Isso é essa questão da fraqueza da fé, e que leva as pessoas a acreditarem nessas coisas, que eu preciso disso, a pessoa, eu preciso de batizar para ser salvo, eu preciso de obedecer determinadas as coisas, eu preciso de... E você vai ver, Paulo vai citar aqui. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Por quê? Paulo está falando especificamente aquela ideia que vinha, né, do judaísmo, de que comer carne, ou alguns tipos de carne, ou alguns tipos de alimento, tornava a pessoa impura. Isso ainda existe no meio dos cristãos. Note bem, aquele que é fraco na fé, olha aqui diz, um crê que tudo pode comer, mas aquele que é fraco na fé come somente verduras e legumes.
Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, o Senhor dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Bom, no tempo de Paulo ainda existia, a escravidão, a servidão, e ele usa esse exemplo, que nós que nos entregamos a Deus em Cristo, temos Ele como Senhor, e é Ele que cuida de nós. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Ou seja, quem faz alguma coisa, ou quem não faz, faz ou não faz, acreditando, pensando que isso agrada a Deus. E é assim que Deus vê. Ainda que muitas vezes isso não tenha nenhum valor para o próprio Deus, Deus olha o coração e vê a intenção de que a pessoa entende que isso que ela faz é para Deus. Então nós não devemos ser juízes, nós não devemos rejeitar as pessoas que Deus aceitou ela como elas são. E entender que muitas vezes nós mesmos podemos ter entendimentos totalmente equivocados, E mesmo assim Deus nos ama, e à medida que nós damos lugar e abrimos o nosso entendimento e o nosso coração para aprender de Deus, muitas dessas coisas podem ser corrigidas. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso o que as Escrituras dizem, ou seja, é Deus que conhece os nossos corações, que sabe a nossa intenção naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas quando nós começamos a julgar o nosso irmão, porque entende as coisas de outra forma, e isso nós estamos indo contra Deus. E é esse o princípio do sistema religioso do mundo, que só ajunta pessoas que pensam do mesmo jeito e rejeita outros cristãos que entendem as coisas de forma diferente, porque eles não conseguem viver juntos, eles não conseguem respeitar o outro, a visão do outro, o entendimento do outro. Essa ideia de que a maneira que eu entendo é a certa e a do meu irmão é errada porque não pensa como eu, isso é pura carnalidade, e isso revela um orgulho muito grande da pessoa pensar que o que nós pensamos no nosso grupo
é mais correto, ou eu sou mais sincero e eu entendo mais, ou Deus me revela a verdade e não revela para os outros. Essas são ideias que sustentam o sistema que divide os cristãos nas milhares e milhões de denominações religiosas. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Ou seja, Deus é poderoso para convencer, instruir e mostrar a verdade para todos. Isso é uma coisa que pertence a Deus. Um dia, todos nós vamos realmente entender as coisas como são. E certamente vamos ter surpresas. Certamente vamos ver que algumas coisas que nós pensávamos, ou algum entendimento que nós tínhamos, não era tão correto. Porque uma coisa é muito certa: nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Até a nossa leitura das Escrituras é comprometida pelo entendimento que nós temos de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça. Às vezes nós achamos que justiça está ligada a juízo, a condenação. Outros entendem que justiça está ligada à misericórdia. E isso influencia quando nós lemos as Escrituras. Isso influencia tudo na nossa vida. Então, certamente, nós não podemos nunca firmar o pé de que a maneira que nós entendemos é a única verdade. Sim, a palavra de Deus, que é Cristo, é a verdade. Mas o nosso entendimento da verdade é muito limitado. Algumas pessoas pegam a Bíblia e dizem: a Bíblia é a verdade. Ainda que fosse, ainda que a palavra de Deus, fosse as Escrituras, e nós sabemos que não é, porque as Escrituras, elas nos revelam a palavra de Deus, que é Cristo. Tanto o nosso entendimento das Escrituras como de Cristo é muito limitado. Eu sei que isso é difícil da gente aceitar, né? A gente gostaria de acreditar que nós temos à luz o espírito da profecia, de que o nosso entendimento é a verdade e o dos outros é a verdade à medida que aproxima do nosso. Mas a coisa não é assim. Precisamos ser humildes e simplesmente acolher nossos irmãos e acolher e aceitar e respeitar que às vezes eles têm um entendimento bem diferente que o nosso. Verso 13: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Paulo está mostrando o entendimento que ele tinha. Para ele, nada era impuro em si mesmo. Mas, se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Isso é uma verdade. Por isso que Paulo fala que a gente precisa estar tá realmente firme naquilo que nós pensamos, porque se nós acreditamos que determinada coisa é impura e fazemos, nós estamos pecando. Essa é a diferença. Agora, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos vendo que tudo que Deus fez é bom. Tudo o que Deus fez é bom. E o que torna as coisas impuras somos nós. Nós é que tornamos muitas vezes as coisas boas que Deus criou impura. Por exemplo, se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor.
né? Tipo assim, eu sei que meu irmão acha que não deve comer carne, sei lá, de porco. E eu não penso que tem alguma coisa a ver. Mas eu faço isso para provocar ele. Ou eu faço questão de mostrar para ele, né, que aquilo que ele acha que está impuro, eu pouco importo. Ou seja, minha intenção é provocar meu irmão. Isso não vem do amor. E aí aquilo que eu estou comendo me torna impuro por causa da minha intenção. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que você acha bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Precisamos lembrar disso, né? Que o principal mandamento é o amar o nosso irmão, o nosso próximo. E se alguma coisa que nós fazemos serve de desânimo, de provocação, de tropeço, de provocar ira ou de provocar contenda, então isso que nós estamos fazendo não é agradável diante de Deus. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. E não é só comida. Paulo está falando comida porque era a questão daquele momento. Mas qualquer coisa que a gente faça que vai provocar no outro ira, tristeza, desânimo, contenda, isso, e que vai levar ele a pecar, porque vai produzir, vai contribuir para que haja um sentimento ruim para comigo, para com o outro. Então, isso não agrada a Deus. O que está certo é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desses assuntos. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Ou seja, em outra passagem diz, feliz aquele que não é condenado com aquilo que aprova. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Que nós possamos prosseguir no nosso conhecimento de Deus. Que à medida que nós vamos conhecendo a Deus em Cristo, todas essas confusões e essas debilidades vão desaparecendo. Sabemos que o caminho não é igual para todos. Infelizmente, por vários motivos que eu já mencionei, há pessoas que talvez cheguem até o fim da sua vida cristã, ainda com muita debilidade, ainda achando que muita coisa é pecado, ainda não fazendo muita coisa, ou fazendo, pensando que isso vai contribuir para a sua salvação. Mas nós não devemos nem criticar, nem desprezar, nem provocar esses nossos irmãos. Que Deus nos dê sempre aquele espírito de amor, de acolhimento, de misericórdia, de paz, que é o Espírito de Cristo. Que Deus nos abençoe.